Então vamos lá, comprar estúdio em São Paulo, vale a pena ou não? Bem-vindos ao canal do Matheus, seu corretor sincero. Meu objetivo aqui é para você que quer investir ou que quer comprar imóvel para morar, te ensinar tudo sobre o mercado imobiliário, elevar o seu nível de consciência. E como eu não devo nada para ninguém, se você é corretor, muda o canal que você não vai gostar do que eu vou falar aqui, eu vou ser sincero, vou te falar todos os traquejos, todas as artimanhas que o corretor usa contra você e você vai sair daqui maduro o suficiente para tomar essa decisão. Meu nome é Matheus Vilela, sou sócio diretor da MyBroker Imobiliária. Eu 12 anos de mercado, minha imobiliária tem 75 unidades no país, a gente foi responsável por 4,7 bilhões em transações imobiliárias no ano de 2025. Então se você quer ficar por dentro de mais informações, elevar o seu nível de consciência do mercado imobiliário, se inscreve aqui no canal, que eu vou fazer questão de toda semana trazer conteúdo para vocês de coisa que você não descobre no mercado imobiliário conversando com corretores ou no stand de vendas, tá? A gente tem ouvido falar muito sobre os estúdios aqui de São Paulo e eu vou trazer 4 temas importantes para que você entenda se vale a pena mesmo ou não investir no mercado imobiliário de São Paulo. O primeiro deles é valorização e rentabilidade. Será que os estúdios valorizam como é prometido para você? Será que a rentabilidade prevista, que a galera fala, realmente acontece? O que você tem que avaliar para entender se é verdade o que estão te passando? Estúdios HIS e R2V. Provavelmente, se você é novo nesse mercado, você nunca ouviu falar de HIS, mas se você já está pesquisando há algum tempo, já sabe dessa informação, que é habitação de interesse social. O que significa isso? Isso só existe em São Paulo. Será que ainda assim vale a pena investir? Será que você foi enganado? É importante que você fique aqui para que você não seja passado para trás, porque tem muita gente querendo te passar para trás, tá? Quais perguntas você realmente deve fazer para os corretores? O que você deve perguntar? Que documento que você tem que pedir para ele te mostrar para que você faça uma compra da maneira certa? Tome cuidado. A maioria dos corretores é enviesado. Primeiro que eles devem resultado para construtoras. Segundo que eles são treinados por diretores que são focados na própria empresa, no próprio resultado. Então, às vezes, eles fazem perguntas e eles nem sabem o porquê e muitas das vezes você está sendo enganado por alguém que nem tem a competência o suficiente de passar aquelas informações. Então, eu vou te falar exatamente o que você tem que perguntar para que você não passe por isso. E no final, é claro, qual que é a verdadeira rentabilidade que a gente deve esperar, que você deve esperar de um estúdio aqui em São Paulo. Será que ele vai te deixar rico de verdade? Será que ele rende 1,5%, igual a galera fala aí? Será que ele é o novo petróleo do mercado imobiliário? Vou começar agora para te explicar, você vai sair daqui engrandecido para tomar as melhores decisões do mercado. Primeiro tópico, valorização versus rentabilidade. O que é importante que você entenda? As pessoas estão vendendo estúdio como se eles fossem valer R$1 milhão, R$1,5 milhão nos próximos 5, 6 anos. É claro que um dia vai chegar nesse valor porque a gente vive num país inflacionário. Então, quanto mais o tempo passa, mais caro é para se construir. E isso pode ser um benefício ou não, depende da sua estratégia. Os imóveis vão continuar valorizando. Só que eu quero que você reflita comigo. Mais pessoas querem morar no estúdio, mas mais pessoas querem alugar ou comprar esse estúdio. Pense comigo. Você está estudando aí numa faculdade, num INSPER da vida. O cara que vai estudar lá, ele está de passagem. Ele mora naquele estúdio perto da faculdade, mas ele não quer morar para sempre. Ele quer crescer, ele quer casar, ele quer ter filhos. Então a gente tem um público muito maior de pessoas querendo morar nos estúdios, alugando, do que comprar os estúdios. O que faz com que a rentabilidade deles seja mais alta do que a média. É um dos motivos que fazem os estúdios terem a rentabilidade acima ou até de 1%, dependendo do caso. Fica aí para você entender, tá? Só que, em contrapartida, já que você tem poucas pessoas querendo comprar e morar no estúdio pro resto da vida, a tendência é que esse estúdio não valorize. Lei da oferta e da procura. É claro que ele vai ter uma valorização, mas ele não vai ter uma supervalorização. Você entendeu a lógica? Poucas pessoas querendo comprar, mas muitas querendo morar. Então, muitas pessoas procurando por aluguel, o valor do aluguel lá em cima. Mas poucas pessoas querendo comprar para morar por muito tempo, então a valorização ela não vai acompanhar assim como de outros imóveis. É aqui que eu te provoco. O estúdio é uma boa ferramenta para rentabilidade, mas ele não é a única ferramenta que se vale a pena. Se fosse assim, o pai do Neymar, o Neymar não tinha acabado de comprar a cobertura do Cidade Jardim por R$100 milhões. Vocês acham que ele está esperando a rentabilidade de 1% nesse imóvel? Você tem que entender que o mercado imobiliário é feito de valorização e rentabilidade. E é uma soma dos dois. Então se preocupe com isso. Não compre coisas que você enxerga que tem muita concorrência e que a valorização vai ser mais baixa apenas pela rentabilidade. Porque um dos grandes ativos do mercado imobiliário é sim a valorização. Segundo tema, HIS versus R2V. O que significa isso?
Presta atenção. Aqui em São Paulo existe um negócio que chama habitação de interesse social. Em 2020, 2021, as consultoras começaram a lançar vários projetos assim, nos centros urbanos grandes aqui de São Paulo, Itaim Bibi, Moema, Jardins, nos melhores e principais centros financeiros. Só que com qual viés? Com a habitação social. Mas a gente entende que não faz muito sentido. A ideia da prefeitura é trazer pessoas que moravam distante para os grandes bairros. Só que existe um teto para quem compra para morar esse projeto de HIS, que é um teto de 6 salários mínimos. Ou seja, vai, 10 mil reais. Então, você tem uma restrição de pessoas que podem comprar para morar. Para você, investidor, você até pode comprar, mas você tem que alugar para quem ganha esses 6 salários mínimos, esses 10 mil reais. Você está me entendendo? E com isso, você acaba tendo restrições de aluguel ou de revenda desse imóvel. Significa que ele é ruim? Não sei se é o objetivo. Quando que ele é bom, o HIS? Quando você tem uma demanda recorrente de pessoas que ganham menos de 10 mil reais. Ou seja, um HIS perto de uma faculdade faz sentido? Pode fazer. Depende do preço que você paga, mas pode fazer. Por quê? Você vai alugar lá por 30% de 6 salários mínimos, vai te dar uns 3 mil reais, vai arredonda aí 3 mil reais de aluguel tradicional. Você não pode fazer Airbnb nem nada. Se você pagar perto de 350 mil, você está quase tendo 1% no imóvel, que é um ativo que não é para dar 1%, isso é fora da curva. E você tem o público ideal que pode alugar de você. Agora, se você tem um HIS numa região que a maioria das pessoas ganham mais de 10 mil reais, você não vai achar o público ideal para alugar de você. Então, primeiro conselho e valioso, se for comprar um HIS, foque no preço. Ele tem um teto de 380 mil reais. Você consegue bons descontos. Foque no preço de até 350 mil reais. Entenda que você vai ganhar uma renda de 3 mil reais. E principalmente próximos à faculdade, tá? O mais importante é que esteja próximo à faculdade, que você tenha um público ideal para ele. R2V, renda livre. Esse imóvel ele já vai ter um preço mais alto, porque ele não tem os benefícios que o HIS tem. A consultora, para construir HIS, ele recebe um benefício da prefeitura e consegue cobrar mais barato. Agora, R2V, você já vai ter unidades aí de 500 mil reais, de 520 mil reais. Então é importante que você entenda que para o imóvel dar 1% de rentabilidade, ele teria que te render ali 5 mil reais. É muito difícil você conseguir o aluguel tradicional. Lá no quarto tópico eu vou te explicar quanto que você espera de rentabilidade real, qual conta que você tem que fazer. Mas aqui eu estou te dando os macetes de qual que é a diferença do HIS e do renda livre. No renda livre você pode fazer Airbnb, você pode revender a hora que você quiser, e no HIS você só pode, vamos lembrar aqui, só pode alugar para quem ganha até 6 salários mínimos por 30% da renda dele, em torno de 3 mil reais, e você só pode revender esse imóvel no preço que você quiser depois de 10 anos da entrega. Matheus, como que é a reavaliação dele? Como que ele corrige? Ele corrige pelo INCC. Então, o ano passado, quem comprou pagou um teto de 369 mil. Esse ano de 2026 já está um teto de 383 mil reais, corrigiu o INCC. E essa vai ser a margem que você vai ter de valorização, que não é tão alta. Então, é bom pensar em longo prazo. Meu objetivo, eu tenho um HIS perto do INSPER. Meu objetivo é depois de 15 anos, esse imóvel não ter mais teto e eu entregar ele na mão do meu filho como um ativo imobiliário bem sucedido. Então depende do seu objetivo. Se você quer ganhar dinheiro agora, uma rentabilidade alta ou uma revenda em curto período de tempo, talvez não seja o ideal para você. Agora vamos lá. Essa aqui os corretores vão me matar. Eu tenho meu time aqui interno que eles já são treinados da maneira certa, mas a maioria do mercado é treinado de um jeito para acabar não sendo tão honesto, vamos falar assim. Que pergunta que você tem que fazer para um corretor de imóvel na hora de comprar um imóvel? Vamos lá. A primeira coisa e mais importante é que todo imóvel que um corretor for te vender, ele é treinado para dar um gatilho de escassez. Então, para você que já passou no stand de vendas, para você que já comprou seu imóvel, para você até que alugou seu imóvel, eu tenho certeza que você já passou por isso. O cara falou que é a última unidade, ou ele falou que tem 2 pessoas na fila, ou ele falou que se você não fechar hoje, você vai perder amanhã. E o que eu tenho para te falar? Às vezes é verdade, mas a maioria das vezes não é. Como que você descobre isso? Pede para ele o espelho de vendas. Cara, agora eu fui cancelado por todo mundo. Arthur, tem certeza que corretor nenhum vai me seguir aqui, que os caras tão putos. Mas é o seguinte, pede para ele o espelho de vendas. Espelho de vendas nada mais é do que a construtora entrega para o corretor qual que é o espelho, quais são as unidades disponíveis daquele prédio. Ah, tem primeiro andar, final 3, final 4, final 5. E a primeira coisa que o corretor vai te falar é: eu não tenho acesso ao espelho de vendas, a construtora não nos permite mandar. Mentira, tá bom? Ele só não quer te mostrar que tem muitas unidades ainda disponíveis. Então um bom corretor e um corretor sério, ele te vende com as informações certas. Então é o seguinte, existem 30 unidades disponíveis, tá? Do seu final, qual vista que você quer, qual altura que você quer? Realmente, desta unidade que você quer, no perfil que você quer, na metragem que você quer, na vista que você quer,
Só tem 2 unidades e pode entrar uma proposta a qualquer momento, mas existem 30 unidades de 150. Então o projeto está resolvido, vendeu 70%. Eu sei que se entrar uma proposta agora vai faltar só uma unidade do jeito que você quer, mas essa é a verdadeira realidade. O cara pode te mostrar o espelho de vendas, sim. Se ele não te mostrar, alerta, corretor picareta, toma cuidado. Tá? Próxima pergunta que você pode fazer pro cara. Ele vai chegar para você e vai falar assim: esse estúdio aqui dá 1,5% de rentabilidade. Você já ouviu isso demais, né? Aí o que você tem que perguntar? Ok, me manda a rentabilidade real dos seus clientes. Você pode me mandar o extrato do Airbnb dos clientes que você já vendeu? Se for um corretor ruim, o que ele vai fazer? É sigiloso, meus clientes não podem mandar. Provavelmente esse cara nem realizou um ciclo no mercado imobiliário. Ele nem vendeu o imóvel na planta, que ficou pronto, e ele viu o cliente dele ganhar dinheiro, então ele só está vendendo o que passaram para ele que é verdade. Toma cuidado, cara. Pega alguém que tem muito tempo de mercado. Se for um corretor bom de verdade, fala, cara, pode deixar, vou te mostrar. Eu tô te falando isso porque eu tenho o meu exemplo, eu já comprei imóvel, agora eu tô falando por mim, tá? Você me perguntou. Fala, ok, vou te mostrar. Eu tenho estúdio aqui no Brooklyn, eu tenho estúdio aqui no Itaim, eu te mostro por quanto eu aluguei, eu te mostro por quanto rendeu, eu mostro os meus clientes que estão tendo sucesso com isso, entendeu? E eu mostro os meus clientes que não tiveram sucesso porque compraram errado. Muitas das vezes esse cara me procura e fala, comprei um estúdio com corretor, que eu recebi hoje, comprei um estúdio com corretor, descobri que é HIS, dá vontade de falar, por que você não procurou a MyBroker, né, para comprar um imóvel? Só procura na hora da bucha, mas faz parte, assim, eu sei que é assim que funciona. Pede para ele te mostrar, rende isso? Você pode me mostrar, por favor, algum cliente que teve esse retorno? E aí você vai entender se o corretor é de verdade ou não. E aí, você acha que essas dicas vão te ajudar a não cair em golpe, em falácia? E terceira informação que para mim é muito relevante. Avalie quantas unidades tem nesse prédio. Avalie quantas unidades tem nesse prédio. Então, corretor, quantas unidades tem esse lançamento? Tem 500 unidades. Porra, unidade demais. Você vai ter muita concorrência interna. Toma cuidado. Pegue projetos escassos. O projeto ele já tem que concorrer com o mercado inteiro. Imagina a concorrência interna ainda com uma administradora que vai pegar lá 100, 200 imóveis no mesmo prédio e você entra nesse balaio. Entrou um cliente, vai para qual dos apartamentos? Então tome cuidado, pegue projetos mais enxutos, localizados próximos de faculdades e faça a pergunta de me manda seu espelho e se tem essa rentabilidade, me manda a rentabilidade de algum cliente seu, se realmente dá isso que você está falando. E quarto, e para mim, um dos pontos principais. Quando você participar de alguma reunião para falar de estúdio em São Paulo, é provável que ele te mostre um estudo de rentabilidade. Vou colocar aqui na tela, Arthur, você coloca para mim aqui, eu vou mostrar mais ou menos como é que é isso. Eles negligenciam muitas das informações. No estudo de rentabilidade, o que vai vir? Em suma, tá? A metragem do imóvel, qual que é o valor total, quanto que você vai desembolsar até a entrega, quais são as suas despesas e quanto que é seu financiamento, qual que é a diária do imóvel, quanto que vai ser alugado por mês, e aí com esse recebível de diária do imóvel versus de quantos dias foi alugado, abatendo o financiamento, quanto que vai sobrar no seu bolso. O que eles esquecem de colocar nessa conta que para mim é muito importante que você saiba? Lá vai ter as despesas do apartamento operacional. Água, luz, Wi-Fi, IPTU, condomínio. Administração é para ter. Então se ele não colocou administração, dado importante, coloca aqui grande para mim, Arthur, administração. Qual que é a média? 18% do faturamento bruto. Então vamos para matemática aqui. Eles falam que a diária média, você vai olhar no Airbnb, no Brooklyn, por exemplo, na Vila Olímpia, vai estar lá R$300. Primeira informação relevante, a conta que eles fazem é 20 vezes 300 dá 6 mil, é só a receita. Não é. O que você tem? Primeira coisa, hoje dentro do Airbnb o valor da diária já está incluso a limpeza. Então mais ou menos por estadia tem R$150 de limpeza. Então se o cara vai ficar 2 dias que seria R$600 ou R$250, seria R$500 2 dias, você abate R$150 e vira 350, que era 500. Olha a discrepância, tá? Além disso, esquecem de colocar que o Airbnb fica com 20% da sua diária, mais ou menos. Então, dos R$350 que sobrou ali, você tira ainda R$70, virou 280, que era 500, virou 280, é quase que a metade. Além da administração do bruto de 18%. Chegou no final, qual conta que também não colocam? Imposto de renda. Quanto você paga hoje? 27,5% se for pessoa física. Então, faça com quem é sério. Estou fazendo merchan MyBroker não. Se você quiser, você entra aí no link, você vai falar com um dos meus corretores. Mas tem muita gente boa do mercado. Procure o melhor corretor da sua região. Esse vídeo aqui é para o Brasil inteiro, de rentabilidade. Então,
Fala com gente séria, só que eu estou te ensinando as perguntas certas para que você não seja enganado independente da região que você estiver. Esse foi um vídeo para você aprofundar um pouco mais sobre o mercado imobiliário, sobre os estúdios aqui em São Paulo. Existem sim bons estúdios, a localização tem que ser muito certa, o projeto tem que ser muito certo, o preço tem que ser muito certo e a gestão e o profissional que vai te atender tem que realmente ter a qualidade suficiente para mexer em uma coisa que é tão importante que é o ativo imobiliário. O imóvel é o produto mais caro da prateleira. Então trate isso de fato com perguntas certas, indague, questione para você fazer um negócio bom que dá para fazer, tá bom? Valeu, tamo junto, até a próxima.